Oi, gente, vocês que assistem aos meus canais no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram também. Então, eu vou dar continuidade falando sobre o cangaço, porque postei um vídeo antes de ontem falando sobre a casa do Virgulino Ferreira da Silva, que havia uma pretensão de algumas pessoas quererem reconstruir aquela casa que foi dos pais dele. Então, eu me posicionei contrário. Recebi algumas críticas, não por parte das pessoas que estudam o cangaço, mas até por parte de pessoas minhas, de nossa família, dizendo, porque a intenção é melhorar o turismo em Nazaré. Meu entendimento é que Nazaré é um lugar, é uma vila centenária que tem muita história. História que é dos combatentes do cangaceirismo lampiônico. Então, eu me posicionei de forma contrária à reconstrução daquela casa que hoje só tem os escombros lá no Poço do Negro, e que faz parte dali da região de Floresta, Floresta do Navio, que é a cidade onde tem a Vila de Nazaré, ou lugar dos nazarenos, que ali é um forte. Existem as casas da época, e elas poderão ser visitadas, inclusive agora, com o apoio turístico, né, para se conhecer a história dos combatentes. De Virgulino, o vulgo Lampião, o rei do cangaço, essa história é uma história já que vem sendo mastigada, não se tem mais praticamente o que falar, a não ser o que eu vou falar agora. Se o cangaço ocorreu na década de 1900, entre 1920 até 38, ou antes já havia cangaço, né? O Virgulino não inaugurou o cangaço. Já haviam outros cangaceiros anteriores, mas o Virgulino, por haver demorado mais tempo e por ser uma das pessoas mais cruéis, então, e também uma pessoa, vou falar sobre a personalidade do Virgulino. É isso que eu estudo, né? E que eu hoje tenho como falar de forma diferente daquelas pessoas que ficam visitando locais onde ocorreu isso, onde ocorreu aquilo, e querem descobrir um projétil e dizer que foi, foi do Virgulino, foi de Corisco, foi... Entendeu, gente? Minha forma de estudar é diferente. Eu trabalho com a psicologia, o direito e a psicanálise, a sociologia também, porque tudo faz parte, é um leque, certo? Mas, em especial, eu procuro estudar empregando o método da psicanálise, certo? Que é aceito no mundo todo, da psicologia, para entender do comportamento do Virgulino, certo? Do Lampião, o famoso rei do cangaço, que tanto deixou dúvidas, quanto deixou uma história de muitos pesares para as famílias sertanejas. Então, o meu intuito é entender, né, essa questão dentro dessa linha, que muita gente não procura, só procura endeusar, dizer que o Virgulino era inteligente, o Virgulino foi um herói, para outro foi um bandido, e fica nessa divisão, ou subdivisão, e as pessoas ficam empolgadas com a história do Virgulino do Lampião. O meu posicionamento foi: nós temos história, os Nazaré do Pico tem história. Não precisa reconstruir uma casa
né? Os escombros para levar turistas naquele lugar, porque a própria Vila de Nazaré já tem as casas e é uma vila que está preservada, né, no todo, praticamente, certo? É, desculpa aí. Então, o que é que eu estava verificando? O Virgulino desistiu de viver, né? Porque a grande dúvida sobre o Virgulino foi também o sumiço do Virgulino, né? Porque muita gente acredita que o Virgulino nem morreu ali em Angicos. Não foi morto ou nem morreu. Por quê? Porque há várias possibilidades que depois eu vou falar, certo? Mas o Virgulino, se fosse na época de hoje, né, nós entenderíamos o Virgulino dessa forma que eu vou explicar para vocês. O Virgulino, desde muito cedo, que foi uma pessoa que ele era um garoto, certo? Desde garoto que as pessoas conheceram em Nazaré do Pico, tiveram convivência com ele, as pessoas já não estão mais aqui, conforme o Virgulino também não, porque é impossível. Essa história já praticamente encerrou há 8 décadas, mais de 8 décadas. Mas o Virgulino era uma pessoa que ele tinha uma personalidade que nós podemos dizer que era psicopata, né? O Virgulino, ele vivia em constante atividade, né? Porque ele vivia correndo das polícias, ele vivia sempre atento. Eu imagino a quantidade de dopamina que o Virgulino não... que os seus neurônios, que são hormônios, aliás, né? Hormônios da atividade, não estavam em Virgulino, para que ele conseguisse se livrar de cercos da polícia, de pessoas inimigas que ele criou, inimigos não só na polícia, mas ele criava em todo canto. Agora, ele tinha aquela forma de ser, aquela personalidade que era do psicopata, que não tinha empatia, sabia mentir, enganar, levar vantagem em tudo, era um narcisista. Pelas roupas dele, nós percebemos que também deu muita visibilidade ao Virgulino, foi a forma dele se vestir, né? E também como ele carregava aquele monte de penduricalhos sobre si. Por quê? Porque ele não tinha paradeiro. Por isso que eu digo, a dopamina, né, era renovada ou assim, automaticamente. Serotonina também, porque às vezes ele tinha os prazeres, né, a serotonina também vai influenciar aí, mas os prazeres de Virgulino eram todos prazeres mórbidos. Eram prazeres de fazer, de cometimento de crimes, atrocidades, de violar as leis, que é próprio dos psicopatas, que os psicopatas não têm lei. Eles não obedecem à lei, eles têm a lei deles, a lei dele próprio. Ele é que manda, ele não tem a lei do pai, que nós entendemos pela lei do pai, segundo os estudos mostram através de Sigmund Freud. Ele é o psicopata, né? Ele tem a própria lei, ele não desenvolveu, né? O superego dele não foi capaz de digamos assim, de preparar o ego, né? Ele era uma pessoa que muitas vezes parecia dócil, mas não era dócil. Ele era uma pessoa que só tinha mais os instintos, tanto que vivia dentro da caatinga, não tinha casa, né? Uma casa, um lugar para morar, ele não tinha capacidade de constituir família, né? Porque ele era do tipo serial killer, né? E então foi um desafio àquela época o Virgulino, que ele conseguia atrair para si as pessoas também
que tinham esse comportamento, né? Se todos não eram no nível do Virgulino, quase 90% eram psicopatas, serial killers, de matar, e depois festejar e dançar, né? A gente sabe, quem estuda sabe o que é um psicopata e um serial killer. E eles não mudam, porque ninguém muda a personalidade, certo? Então, hoje nós já temos condições de entender o que foi o Virgulino, o vulgo Lampião, o rei do cangaço, e porque ele conseguia essa façanha de estar aqui e de enganar muitas vezes. Ele não estava no lugar, mas as pessoas acreditavam que ele estava. Por quê? Ele criou, veja aí, ele criou um estilo próprio, até de vestir-se, que, no meu entendimento, ele queria imitar também, digamos assim, ele se auto-intitulava de capitão, quer dizer, veio também essa patente, veio de Floro Bartolomeu, que era um deputado federal do Rio, aliás, da Bahia, foi para o Rio de Janeiro, veio para o Ceará para tentar, né, convencer lá o padre Cícero Romão Batista a convocar o Virgulino com os seus sequazes, né, a combater a coluna Prestes. E o Virgulino recebe uma patente, ele já era narcisista, ele recebe uma patente fajuta, que não era uma patente do Estado, ele não poderia ser capitão, mas ele depois permaneceu com esse título. Então, tudo era o capitão, tudo era o capitão. Tanto que ele criou um estilo que eu chamo de um estilo assim, a maneira de vestir, né? Fora os penduricalhos, ele se enfeitava muito, certo? E ele criou uma moda unigênero, né? Eu não chamo unissex, mas unigênero, né? Porque ali, entre aqueles grupos, ninguém reconhecia muitas vezes o Virgulino, se ele estava ou não ali. Às vezes ele podia estar e às vezes podia não estar. Mas eles se vestiam. Isso também, quando eu fui analisar, isso também digamos, uma espécie de camuflagem, né? Conforme existe nas polícias. A gente sabe que os policiais, quando eles estão em trabalho, eles se vestem igual. Por quê? Inclusive, muitos, as roupas hoje são até assim, que disfarçam, parece até que se estiverem dentro da mata, ninguém vai vê-los praticamente. Por quê? Porque ali há uma camuflagem, é como se a doutora Ana Beatriz até fala o seguinte, que, se não me engano, é na Espanha que chamam camaleão, né? Com os psicopatas, né? Não estou dizendo que são as polícias, isso é uma forma de camuflar, né? Eu estou falando do Virgulino, porque o Virgulino, ele era cangaceiro, as polícias não, tudo tem, até o uniforme de polícia, para se usar, tem que se pedir a licença no Estado. Você não pode usar nenhum distintivo, né? Nenhuma roupa caracterizada de militar, se você não pertencer a uma corporação, né? Uma corporação, seja Marinha, seja Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Estado, você não pode usar. Isso eu constatei e sei, porque até para você adquirir um botão de uma roupa que os militares usam, você tem que ter licença do Estado, certo? Você não pode usar um cap, que se esse cap for exatamente de um militar, você não pode usar, porque isso é contra leis, contra a lei, certo? Existem leis, as leis militares, certo? Então, se fosse hoje, seria muito mais fácil saber que o Virgulino, conforme eu afirmo, ele era um psicopata, certo? Aquela época, o Virgulino deu muito trabalho às nossas polícias, eu digo nossas polícias, porque eu falo
nos nazarenos, certo? E eu tenho família que foi combatente do cangaceirismo lampiônico. Por que o lampiônico? Porque ele expandiu mais. O lampião, quando ele não conseguia sustentar todos aqueles grupos, tanto na maneira de os tratar, de os subjugar, que é próprio dos psicopatas, quanto também o virgulino, quando não tinha condições de chegar em determinado lugar e alimentar todos, certo? Aí ele fez aquela questão de subgrupo, né? E cada um comanda o seu grupo, porque o Corisco partia para um lugar, o Zé Serino para outro, e cada um. Agora, o virgulino tinha uma coisa, gente. O virgulino, ele não era dado às mulheres. Dentro do cangaço não era por nada. Não é porque a mulher era o sexo frágil, que ele estuprava as mulheres, estuprava e fazia curra. Né? Ele estuprava e os outros seguiam, estuprando, deixando as mulheres praticamente mortas. Né? Quando ele fazia isso. Né? Depois que ele veio admitir a Maria Deia, né? Que a Maria Deia era invertida, né? Invertida, vocês olhem na literatura o que significa uma pessoa invertida. Certo? Ela, mal casada, resolve seguir os cangaceiros. Né? Primeira coisa que a Maria faz, cortar os cabelos. Né? Que as mulheres naquela época era costume, isso também depende de costume, viu, gente? De costume de época. Né? Hoje não é problema, mas naquela época era, mas ela cortou os cabelos, ela vivia entre os homens, né? Principalmente, ela vivia com o virgulino, o lampião, o rei do cangaço, depois ela se também titulou a Maria do Capitão. Né? Então, tudo isso que eu estou falando, eu estou postando esses vídeos, que é para justificar, entre aspas, porque a história de Nazaré é diferente, dos nazarenos é diferente, e não se precisa reconstruir uma casa que só porque os pais do virgulino moraram ali, isso não vai atrair turista para lá, não. Os turistas que forem para lá devem ser pessoas que queiram estudar, aprofundar dentro das ciências, e aprofundar, conhecer o lugar, tudo bem. Mas, por exemplo, aí tem pessoas que só visitam o cemitério procurando ainda os cadáveres, se é que seria possível encontrar cadáveres de ex-cangaceiros, porque quando havia os confrontos, não era guerra, certo? Quando as volantes iam combater os cangaceiros, certo? Então havia o confronto, cada coisa é uma coisa, tem que ser posto no lugar correto, certo? Por quê? Porque o virgulino estava devastando, aliás, devassando e devastando a vida dos sertanejos, porque ele passou por 7 estados de nosso país. Né? Depois, a minha pergunta foi, será que o virgulino estava querendo desistir da vida? O virgulino não tinha mais condição de sobreviver naquela vida. Do Nordeste, praticamente, ele andou em 7 estados, faltaram 2 apenas que ele não foi, e depois dizem que ele pretendia ir para Minas Gerais, para São Paulo, mas ele desiste da vida porque ele não estava mais suportando, ele já era cego, né, de um olho, se bem que com um olho só ele praticava o que praticava, você imagine, né, com os 2, mas tudo bem, certo? Ele estava, digamos assim, a parte física dele já estava desgastada, porque naquela época, com 42 anos, as pessoas eram, digamos assim, consideradas velhas, né? Que hoje mudou muito, mas naquela época era considerada velha. Não tinha mais aquela condição de correr, de carregar peso, armas, né?
E então ele vivia em constante conflito. Ele vivia, inclusive também se alimentava mal, bebia pouca água, né? Porque andava no sertão. Hoje a gente ainda sabe das dificuldades que temos em abastecimento de água no sertão. E imagine aquela época, procurar um barreiro, né, para tomar água, segundo as volantes, né? Certa vez, né, eu não vou agora dizer exatamente o nome do volante, que é nosso parente. Ele falou que depois de tomar água, viu que tinha um animal morto dentro do barreiro. Para vocês verem as condições que eram precárias, as pessoas jovens tinham que entrar para combater o Virgulino, o rei do cangaço, que começou sua tarefinha lá, né, em Nazaré do Pico. Por isso que eu digo, gente, vai em Nazaré do Pico, lá temos muito que mostrar. Temos, o ambiente está praticamente preservado, né, para você conhecer. Agora não precisa conhecer a casa, mas somente o local já é bastante para que nós tenhamos o desprazer de saber que os nossos familiares padeceram nas mãos de um psicopata, feito Virgulino Ferreira da Silva. Inclusive, eu vou alongar um pouquinho mais nesse vídeo e falar que ainda hoje a suposta neta ou suposta filha estão querendo resgatar a imagem do Virgulino, porque o Pavinato disse que o Virgulino era um pederasta, ele não falou pederasta, que era gay. O próprio Pavinato, né, ele é casado com um amigo, eles são casados, né? Ele não é um par, aliás, ele não é um casal, é um par, né? Então, Pavinato, ele está também analisando a vida do Virgulino e do psicopata Virgulino, enganador, que passou tempos promovendo uma série de coisas desastrosas, e o governo do presidente Getúlio Vargas mandou acaba com o cangaço, e o cangaceiro principal era o Virgulino. Agora, no outro vídeo que eu devo fazer, estou sempre agora fazendo, eu vou mostrar exatamente isso, né? Se fosse hoje, nós teríamos condição de examinar, quer dizer, os médicos, né, psiquiatras, de examinar, fazer neuroimagens da cabeça do Virgulino, para entender que o funcionamento, como era o psicopata Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, certo? Porque hoje já é permitido não, existem equipamentos e que se pode analisar, entender exatamente dessas personalidades, digamos, fora do padrão, ok? Por enquanto, eu fico aqui. Dá o like aí, porque o like, ele também fortalece o canal, né? Eu não ganho nada com isso, entretanto, o meu trabalho que nós mostremos, para que nós mostremos a história dos nazarenos que combateram o Virgulino. Nada a ver levar a imagem do Virgulino para lá, através de uma casa, porque queriam levar vantagem financeira. Não são os nazarenos, porque os nazarenos não aceitaram e não vão aceitar que nós, que tivemos a nossa família envolvida com problemas que ele marcou muito a nossa família, não queremos que ninguém vá contar narrativas e não história. História é história. História, para ser contada, tem que ser fiel aos fatos. E não ficar vendendo e pedindo aí Pix para fortalecer meu canal. Nada disso não nos interessa, ok?